falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Com a promulgação da Constituição de 1988, o Constituinte destinou o capítulo 4 para a organização dos poderes. Dividiu o capítulo 1 para o Executivo, o segundo para o Legislativo, o terceiro para o Judiciário e o quarto capítulo para as funções essenciais à Justiça, onde inseriu a Advocacia Geral da União. À época, viu-se a necessidade de distinguir as atribuições de defesa do Estado daquelas de defesa da sociedade e de fiscalização da lei, antes concentradas no Ministério Público. Somente 5 anos após a promulgação, em 1993, é que veio a ser criada a instituição AGU, por meio da Lei Complementar número 73. A partir daí, nascia a carreira de advogado da União. O primeiro a chefiar a instituição em caráter permanente foi o ministro Geraldo Magela da Cruz Quintão. Senhor presidente, esta solenidade tem um significado marcante de real valor para a vida da Advocacia Geral da União. Que a instituição veio para ficar e que ela se basta por si própria, desde que com atuação profissional e competente. Os 30 primeiros advogados da União vieram durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde tomaram posse. Eles tinham a difícil missão de tocar os primeiros trabalhos da instituição recém-criada. Por este ato, o senhor presidente da República declara igualmente empossados os seguintes primeiros advogados da União aqui presentes: Beatriz Basso, Marcelo Martins de Oliveira, Vanderlei José Deon, Antenor Pereira Madruga Filho, Andréia Pernambuco Toledo, João Paulo Veiga Sanhudo, Miguel Gomes de Queiroz, Clarissa Sampaio Silva, Henrique Marcelo dos Reis, Ademir Carvalho Pinheiro, Carlos Jaci Vieira, Nilton Rafael Latorre, Ricardo Berndt, Pedro Lúcio Gomes Gil, Letícia Botelho Góes, Roberto Stoltz, Dilson Porfírio Pinheiro Teles, Roque Aras, Tarcísio Pichitelli, Márcia Amaral Freitas, Lucila Morales Piatto Garbellini, Ana Valéria de Andrade Rabelo, Franco Luciano Rancano de Azevedo Rosa, Rudival Gama do Nascimento, Marco André Dorna Magalhães, Evandro Gens, Luzia Lina de Souza Correia, Antônio Carlos Bezerra de Araújo e Viviane Alfradique Martins de Figueiredo Mendes. Mas uma carreira com tamanha responsabilidade também precisava ter uma representação forte perante o Congresso, o governo e a sociedade. Alguém que lutasse pelos ideais de melhoria da carreira, da instituição e assim trazer benefícios para todo o país. Foi então que esse pequeno grupo de advogados da União resolveu criar, no ano de 1996, a Associação Nacional dos Advogados da União. Olha, o nome ANAUNI foi criado de uma forma muito interessante, porque eu tinha ido, logo após a nossa posse, num evento na UAB, e lá tinha uma placa escrito ANAU, Associação Nacional dos Advogados da União. E eu me assustei com aquilo ali e falei, nossa, não pode ficar esse ANAU, a gente tem que ser rápido, então vamos criar um nome rapidamente. E sinal, o sindicato já não estava assim muito bem, já estava muito queimado o sindicato. E aí, eu sentada na minha mesa, na antiga PU, atual PRU, né? E eu escrevi na minha folha, assim, na União, e perguntei para o Tarciso, que também é um colega de 96, eu falei, Tarciso, na União está cumprido, não está bom, né? Aí eu escrevi de novo no papel, falei assim, ANAUNI. E parei aí no ANAUNI e falei, Tarciso, e ANAUNI, o que você achou?
Ele falou, Ana, tá bom. Eu falei, então vamos lá, vamos correr para fazer o estatuto e o nome a gente tem que começar a divulgar. E aí se tornou a Anaúni Forte de hoje. O início da associação foi bastante difícil, poucos associados e muitos desafios pela frente. O crescimento só veio com a dedicação daqueles que vestiram a camisa com o objetivo de melhorar a carreira e a instituição que representam. A associação ela foi criada num contexto bastante peculiar. Nós éramos, os advogados da União aprovados no primeiro concurso, éramos apenas 30 e poucos. Fomos empossados aqui em Brasília e depois de um curso de formação de 3 dias, nós nos reunimos e decidimos fundar a associação. Já estávamos a par da real situação que a AGU vivia, que era um momento incipiente ainda, e sabíamos do que nós enfrentaríamos ali pela frente. O que me traz satisfação é saber que nós conseguimos naquele momento plantar uma semente e que nós conseguimos regar essa semente e fazer com que ela criasse raiz e estabelecesse uma cultura dentro da associação e dentro da nossa carreira. No decorrer dos anos, cada gestão da Anaúni deixou sua marca e contribuiu para os avanços da entidade, carreira e instituição. Contribuição que gerou reconhecimento da importância da carreira perante o parlamento, sociedade e autoridades. Eu tive a alegria de ser juiz federal de 1994 a 2006 e por isso convivi muito intensamente com essa importante instituição do Estado brasileiro, que é a Advocacia da União. Eu tenho a vivência interna ao Poder Executivo Federal, porque presidi um órgão federal nos anos de 2011 a 2014 e por isso posso testemunhar que essa atuação da advocacia pública, da Advocacia da União, das procuradorias, de um modo geral, são imprescindíveis para que o administrador possa tomar a melhor decisão. O testemunho que eu dou é um testemunho empolgado de alguém que constatou na prática o zelo, a dedicação, o empenho, a qualidade pessoal dos colegas que estão ali na ponta, assessorando o desenvolvimento, a evolução, a concretização das políticas públicas do Poder Executivo brasileiro. E, enfim, eu tenho uma satisfação imensa de dar esse depoimento acerca da dedicação dos colegas advogados da União. Eu aprendi a admirar os advogados da União. Pessoas que abraçam a vida pública por vocação. Os advogados da União permanentemente ao lado daqueles que querem um Brasil melhor, apontando caminhos, zelando pelo uso dos recursos públicos e, com isso, contribuindo para um Brasil melhor. Hoje, mais uma vez, na condição de ministro de Estado, tenho a satisfação de contar com os advogados da União, um time de pessoas eficientes, idealistas e que nos ajudam a prestar um bom serviço ao nosso país. É sempre uma honra, né, representar uma carreira de status constitucional, né, uma carreira de extrema relevância para o Estado brasileiro, principalmente quando esta associação completa os seus 20 anos. Mas o mais fundamental nisso tudo são os valores da Associação Nacional dos Advogados da União, da Anaúni. E esses valores são valores calcados na ética, na legalidade e na constitucionalidade, sobretudo diante do que diz o artigo 131 da Constituição Federal. No transcorrer dos anos, a AGU cresceu em tamanho e estrutura. Para que se conseguisse atender a demanda, unidades do órgão também foram abertas em outros estados. O trabalho dos advogados da União se tornava cada vez mais relevante para o país. Então, a atuação dos advogados da União nesse cenário de atuação proativa, ela vem a implementar uma missão constitucional do Estado, né, na medida em que combate as ações indevidas de determinadas pessoas e busca
o ressarcimento de valores ao erário, né? A recomposição desses valores ao erário é fundamental para que as políticas públicas continuem a ser cumpridas. O trabalho dos advogados da União é da maior importância para a administração direta. Por quê? Porque é esse trabalho que dá tranquilidade, que dá respaldo para o gestor público. Nesse aspecto, a advocacia pública sempre me auxiliou nessa experiência concreta que tive, de garantir que houvesse um diálogo importante entre quem deve decidir, quem deve, portanto, definir o conteúdo, o mérito do ato administrativo e aquele que garante que haja segurança jurídica e, ao mesmo tempo, prevenção para garantir que essa decisão resulte na consecução de bons resultados para toda a sociedade. Ao longo desses 20 anos, deu uma contribuição muito relevante para o aperfeiçoamento da administração pública brasileira. Já em 2016, a carreira e a Advocacia Geral da União fazem história novamente. Pela primeira vez, o órgão terá à frente da instituição uma advogada da União. Me sinto duplamente honrada, né, por ter sido, primeiro, nomeada advogada-geral da União, primeira mulher, né, a ocupar esse cargo. Temos, perante a nossa Constituição Federal, uma missão totalmente diferenciada, né? A nossa missão é elevada, é uma missão complexa e é uma missão importante em todo o contexto nacional. Então eu enxergo a carreira de advogado da União como uma carreira essencial, fundamental à administração da justiça. São 2 décadas de existência com uma história de muitas lutas, conquistas e avanços que só foram possíveis devido aos sonhos de pessoas que almejavam um futuro melhor para o país. A Associação Nacional dos Advogados da União completa seus 20 anos de existência e o sonho ainda permanece vivo através da importante contribuição de cada associado. Parabéns, ANAUNI, e que venham outros 20 anos de vitórias. Nós todos conhecemos as lutas que são travadas no contexto da valorização da nossa carreira e a Associação Nacional dos Advogados da União vem desempenhando esse papel também, que é fundamental. Parabéns, ANAUNI, parabéns aos advogados da União, todos aqueles que fazem advocacia pública na esfera federal. Quero registrar o meu apreço e a minha certeza que com vocês, advogados da União, nós estamos no rumo certo de um Brasil melhor. Eu desejo aí nos próximos anos da ANAUNI que haja cada vez mais uma união da carreira, né? É necessário que haja por parte dos membros desta carreira um sentimento de pertencimento a ela e de pertencimento à instituição Advocacia Geral da União e, claro, né, consequentemente, com isso, buscar cada vez mais a consolidação da Advocacia Geral da União, levando ela ao patamar constitucional que o Constituinte a deu de função essencial à Justiça. Então é primordial que os membros da carreira de advogado da União unam-se nesse objetivo comum, né, de engrandecimento da carreira e da instituição Advocacia Geral da União. É isso que eu desejo para os próximos 20 anos.